noite, quinta-feira, 15 de abril, e não teria uma música melhor para me escolher para entrar nesse papo de quinta com vocês do que a música do Rock Balboa, né? Existe uma frase muito dita que não importa o quanto vão te bater, o mais importante é o quanto você está disposto a suportar, não é verdade? E aí, enfermeiras, enfermeiros que estão aqui nessa noite hoje, nesse papo de quinta, quanto você está disposto ou disposta a aguentar, a continuar aguentando essas chuvas de pancadas que viemos suportando ao longo desses anos e na última semana, né, essa PL que está sendo sabotada pelos grandes empresários. Então hoje eu confesso para vocês que eu estou nervosa, tive dor de barriga pela primeira vez. Eu estou falando com alguém aqui no Papo de Quinta que me deixou realmente muito nervosa, porque eu estou falando com o meu presidente, com o presidente do meu conselho, né? Mas eu tenho certeza que esse papo vai ser muito interessante. É importante para mim tê-lo aqui, como é importante para vocês escutar um pouquinho desse cara incrível que ele é. E é importante para ele também falar com esse outro lado da enfermagem, que é o lado da enfermagem que é empreendedora, que faz marketing e que vende os próprios serviços, tá bom? Eu vou esperar aí, se ele já tiver por aí, que ele me mande uma solicitação para ele entrar aqui já para se apresentar. Enquanto ele não se apresenta, eu quero agradecer todo mundo que tá no Papo de Quinta, gente. E falar que todas as quintas a gente traz, assim, pessoas legais pra falar e com assuntos bem interessantes, tá? Eu vou esperar. Entrou aqui. Aê! Esse é o meu presidente! O meu presidente coloca óculos. Tudo bem, Leia? Tudo bem, tudo bem. Vai ter muito baianês? Vai, sempre, né? Se tem um baiano de Itabuna e uma baiana de Itapetinga, tem que ter muito baianês, né? Vai ter muito baianês. Se apresente aqui para o meu público que está nos assistindo hoje. Bom, para nós é uma honra muito grande. Eu sou o James Francisco, sou enfermeiro, atualmente presidente do Corém São Paulo na gestão 2021-2023. E gostaria de dar uma boa noite não só a você, mas a cada um dos nossos ouvintes. Estou vendo aí vários amigos, Vanessa, Andréia, Djalma, João, pessoas que me ajudaram ao longo dessa caminhada dos 20 anos, né? Já fui enfermeiro da Santa Casa de São Paulo, já fui enfermeiro do Hospital Municipal de Barueri, sou enfermeiro do Estado, hoje eu sou enfermeiro licenciado do Hospital Ipiranga. Mandar um abraço aí para minha ex-diretora do Hospital Ipiranga, Andréa Kutait, que hoje também é conselheira conosco no Corém São Paulo, e dizer para todos os nossos participantes aí que é uma grande honra poder estar nesse momento discutindo algo extremamente interessante e inovador, né, para a nossa profissão, que é o empreendedorismo. Seja muito bem-vindo. Ele é o meu presidente, mas ele é o meu conterrâneo, né? Nós somos baianos, né? Nós viemos aí desbravar em São Paulo. Essa semana eu falei para minha mãe que foi um grande orgulho, porque eu não sabia, né, que você era baiano. E eu falei para minha mãe, eu falei, nossa, como eu tô orgulhosa. O meu presidente, o presidente do meu conselho aqui em São Paulo é de Itabuna. Minha mãe ficou também super feliz. Falou, ai, que felicidade, manda um beijo baiano para ele. Obrigado. Né? E eu falei, se eu tivesse que pedir alguma coisa hoje para comer, seria acarajé. Acarajé é bom, hein? Mas pode ser uma barata também, a gente aceita. O acarajé com abará, né, para essa noite. Porque essa noite vai ser bem interessante. Até porque eu acho que só para começar, assim, esquentando a galera, qual foi o start na tua vida e que você falou assim, eu preciso ser o presidente do Corém de São Paulo. O Corém de São Paulo precisa do meu trabalho. Isso é uma pergunta extremamente interessante. Eu acho que, tenho absoluta certeza, que não só ser presidente do Corém de São Paulo, mas fazer o diferencial em qualquer um dos locais onde você esteja precisa de decisão, né? Hoje eu estou presidente do Corém de São Paulo porque em 2017
Ele tem uma amiga que é como se fosse uma irmã para mim, chamada Renata Pietro, ex-presidente do Corém São Paulo, que me deu a oportunidade de estar entre o grupo de conselheiros dela. E aí, quando você entra no sistema, quando você começa a conhecer que a enfermagem tem uma necessidade muito grande de ser politizada, de buscar outros ambientes que não só o da assistência, não só o de dar o cuidado ao paciente, não só de entregar aquilo que nós temos de melhor, que é a nossa assistência de enfermagem, o nosso conhecimento. Eu me vi, né, tendo a necessidade de participar desse processo e, graças a Deus, aí, com o trabalho que nós executamos na gestão 2018-2020, os nossos 80 mil votos que foram dados à nossa Chapa 2 nos permitiram vencer tanto o quadro de enfermeiros. Para aqueles que não saibam, a eleição do Corém São Paulo ela é dividida em votação para enfermeiros e votação para auxiliar e técnico. E nós fomos vitoriosos nos dois quadros, tivemos mais de 80 mil votos, um número extremamente expressivo, né? E ao longo desse momento que nós fomos eleitos, a Chapa 2, dentro dessa eleição você faz uma nova eleição e aí os 42 conselheiros que estavam lá me deram a oportunidade de estar nos próximos 3 anos aí comandando o Corém São Paulo. Então, para nós é uma honra muito grande. E o start veio justamente no momento em que você toma a decisão de fazer algo diferente por aquilo que você acredita, né? Eu digo sempre para as pessoas que se eu tivesse a oportunidade de ser outra coisa na minha vida, eu voltava a ser enfermeiro de novo. É claro, alguns vão falar assim, esse cara é louco, você vai ser enfermeiro sendo que você poderia ser muitas outras coisas que você iria ganhar muito mais dinheiro, poderia ter um outro tipo de sucesso, mas eu acho que quando você toma uma decisão, eu gosto sempre de dizer, quando eu acredito que eu tomei a decisão de ser enfermeiro e fui escolhido pela enfermagem para fazer o melhor para a minha profissão, eu realmente descobri, né? Me descobri isso lá em 1998, quando eu estava no 2º ano da faculdade, e falei, olha, não faço outra coisa que não seja enfermagem. Posso até fazer outras faculdades de hobby, mas certamente enfermagem é a de escolha e vai continuar sendo até o restante aí da minha vida. É o que faz o coração bater mais forte. Parabéns por ter tomado uma decisão. É muito importante para dar o primeiro passo, tomar a decisão, né? Ninguém vai chegar em nenhum lugar se não tomar a decisão. Falar, olha, eu quero aquilo e eu vou fazer acontecer. Eu tenho um foco, estratégia e meta, né? 3 coisas que a gente precisa quando a gente determina o que a gente vai fazer da vida. Eu só quero abrir um adendo e dar umas boas-vindas para o professor Elisandro. Obrigado por me prestigiar essa noite. Você sabe o carinho que eu tenho por você, professor. E que bom que eu tô aqui hoje com o ator James, que ele veio mesmo para mudar a enfermagem. Porque, assim, eu posso também fazer uma pergunta agora, neste contexto. Porque dizem assim, são 12 anos dessa chapa no poder. Tô certo ou tô errado? 12? O que você traz de novo? Nós estamos na 3ª gestão de continuidade, né? Assim, a primeira gestão, não é que são 12 anos, nós tivemos um grande comando do Corém São Paulo por um grupo que esteve há bastante tempo, onde nós tínhamos aí uma forma de condução e que, em determinado momento, o professor Mauro Pires, que hoje também é um dos conselheiros do Corém São Paulo, montou uma chapa e conseguiu fazer com que houvesse mudança. Nós tínhamos, na grande maioria das vezes, apenas chapa única no Corém São Paulo. E em 2012, o Mauro conseguiu inscrever uma chapa, participou desse processo eleitoral, foi eleito, depois ele veio como vice-presidente da doutora Fabiola, né? E aí depois veio a Renata Pietro, que também fazia parte da chapa do Mauro. Se a enfermagem hoje ela nos mantém dentro deste processo de crescimento, e aí é o que você traz, e muito bem posto, né, ao longo das postagens que você faz, o quanto você precisa empreender, o quanto você precisa mudar ao longo do tempo, a gente tem mudado bastante o Corém São Paulo. Se as pessoas olharem para trás e falarem, olha, ainda não está bom, a gente também concorda que ainda não está bom, né? Conseguir transformar um perfil de 543 mil profissionais de enfermagem não é fácil. Transformar a mentalidade do profissional de enfermagem é uma coisa que vai levar a um certo tempo. A gente precisa entender que o Conselho Regional de Enfermagem, ele muitas vezes ele é cerceado pelo próprio limite da lei. Existem barreiras que são colocadas onde o processo de desenvolvimento do Conselho Regional de Enfermagem ele não pode ultrapassar, porque se ele ultrapassar, você também vai responder.
E quando você está na presidência, quando você está na diretoria, seja secretário, seja tesoureiro, você responde como um gestor público, né? E como gestor público, você tem responsabilidades. Então, o que é que nós temos trazido de novo para o Corém São Paulo? Ontem nós completamos 100 dias de gestão à frente do Corém São Paulo, na gestão 2021-2023. Iremos fazer uma live de entrega desses 100 dias na próxima segunda-feira e você está convidada para isso. E uma das coisas que a gente tem discutido bastante é justamente essa aproximação do profissional do estado de São Paulo com o Corém, né? Hoje nós temos algumas frentes que têm nos levado a justamente a esta aproximação. Por exemplo, hoje eu tenho conselheiros que fazem e estão juntos com as minhas fiscais nas diversas instituições de saúde, visitando estes profissionais e atendendo a demanda que o profissional tem, que muitas vezes ela não é atendida pela fiscal, porque o fiscal tem um papel específico de avaliar a denúncia, de ir atrás daquele ponto focal, como subdimensionamento, material de baixa qualidade, ausência de condições de trabalho. E o conselheiro ele vai lá e busca justamente ouvir, né, as outras demandas que muitas vezes esse profissional ele não foi ouvido ainda ao longo da sua trajetória profissional. E nós temos colhido bons frutos a respeito disso. Os profissionais têm nos recebido de forma muito grata, nos dado um feedback muito positivo. Nós vamos continuar fazendo isso ao longo da gestão. Infelizmente, nós vivemos uma situação de pandemia onde isso não pode ser ampliado. Só para você ter ideia, no estado de São Paulo eu tenho cerca de 20 mil instituições fiscalizáveis. Dessas 20 mil instituições fiscalizáveis eu tenho 104 fiscais. Porém, hoje eu só posso contar com 50 fiscais para atuar nessas 20 mil instituições porque as minhas outras estão no grupo de risco e ainda não foram vacinadas, né? Então, da mesma forma que nós protegemos o profissional de enfermagem com as nossas ações, eu também não posso pegar uma fiscal do Corém São Paulo, que é uma enfermeira, que é uma empregada pública, e colocar no risco, né, na mesma condição que eu estou indo fiscalizar. Então, existe aí uma outra conotação que as pessoas precisam entender. Existe a situação hoje é diferente, né? As pessoas têm que entender um pouco Totalmente. Totalmente, né? Você falou de uma coisa que no comercial a gente fala muito, que é colocar pessoas na ponta. Pra gente entender o problema que tá na ponta. Porque entendendo o problema que tá na ponta, a gente muda tudo que tá aqui no comecinho. A gente tem que entender qual o problema que tá acontecendo ali na ponta. Só que neste momento, com esse vírus, né? A gente não pode colocar pessoas na ponta. Porque essas pessoas também são seres humanos, também são profissionais da área e não estão vacinados ainda. Então, tá tudo mais moroso, mas é uma gestão que, embora venha aí de 12 anos, é uma gestão desbravadora, mais próxima. Eu falei essa semana que é a primeira vez que eu estou tendo a voz perante o meu conselho. É a primeira vez. Eu tentei outras vezes, de outras formas, e é a primeira vez. Por quê? Pode ser o mesmo, mas é o mesmo diferente, né? A gente não precisa mudar a nossa face para mudar os nossos conceitos. A evolução é boa para todo mundo. E a chapa também vem evoluindo. Só que é um processo de formiguinha a evolução, porque evoluir dói e a gente tem que romper crenças e barreiras. E vai ser aos poucos. E eu estou muito satisfeita que esse pouquinho aí está sendo feito. Parabéns. Que bom. Ficamos felizes e é justamente isso que nós temos trazido ao profissional de enfermagem, né? É buscar essa conotação de que nós podemos ofertar muito mais. Vou te dar um outro exemplo que as pessoas perguntam que nós estamos trazendo de novo. O projeto Primeiro Emprego, que ele vai estar aí daqui a uns 45 dias no ar, né? É uma plataforma onde nós já tínhamos um banco de oportunidades no Corém São Paulo para que as pessoas pudessem entrar lá, usufruir das vagas disponíveis. Sim. Mas hoje a gente traz uma característica um pouco diferente, né? Por que isso? Porque a gente entende que não é simplesmente formar este profissional, colocar no mercado de trabalho e falar assim, ó, vai lá e faz, né? O mercado exige hoje experiência, exige conhecimento, exige liderança. Temos aí a Nathalie, que é uma das grandes mentoras hoje da enfermagem, que fala a respeito de liderança com a essência, cada vez mais trazendo essa melhoria para os nossos profissionais. Então, o Corém São Paulo hoje ele busca, com o Primeiro Emprego, ofertar a este profissional a qualidade que o mercado busca, trazendo o que é de mais importante, o conhecimento.
né? Não é Exatamente. simplesmente colocando e falando, olha, você está lá para dar plantão de 12 por 36, de 6 horas diária. Não, a gente vai dar um aporte tecnológico, um aporte de conhecimento. Nós temos aí a professora Heloísa Siqueta, a professora Ana Paula Guarnieri, que são pessoas que já estão na gestão e na assistência há bastante tempo, na educação, formando diversas pessoas e vão contribuir muito para que nós tenhamos sucesso com esses profissionais que vão participar do processo do primeiro emprego. E não é só para profissionais de nível superior, nós vamos trazer tanto para nível superior quanto para nível técnico, auxiliares que também vão nos ajudar aí nesse processo de desenvolvimento. Olha o Elisandro falando que está copiando. Por favor, a gente... O Elisandro Elisandro acabou de falar que está copiando o projeto. Ele é um grande amigo que a gente... E isso é o bom do sistema, né? Porque, assim, ao longo dessa caminhada, você começa a conhecer outras pessoas. Tive a oportunidade de conhecê-lo agora, depois que assumi a gestão. Fui até o Corém do Distrito Federal, numa visita do DF, do Corém, do COFEM. Eu tive a oportunidade de ser levado por ele para conhecer o Corém do Distrito Federal. Estamos aí desenvolvendo parceria e a gente sabe que neste processo de crescimento, não adianta você inventar a roda. A roda ela foi inventada há muito tempo atrás, né? Hoje nós precisamos fazer com que essa roda gire cada vez mais rápida e a nosso favor. A nosso favor, exatamente. Nosso favor. Então, se existem coisas boas em qualquer parte do Brasil, cabe você ter a responsabilidade de trazer isso para o maior contingente possível de pessoas, né? Então, o Corém São Paulo... Né? Exatamente. Hoje somos quase 2.400.000 profissionais de enfermagem no Brasil inteiro. E graças a Deus eu tenho a oportunidade de estar à frente do maior conselho de classe da América Latina, onde representa 25% dessa clientela de profissionais de enfermagem. Ou seja, nós somos 540 milhões de profissionais aí no estado de São Paulo. E é bonito ver, gente, porque quando ele fala que ele está à frente do Corém, do maior Corém, que tem o maior número de inscritos, ele fica todo orgulhoso. Vocês precisam ver como ele fala, ele enche a boca, acho que vocês estão percebendo, né? O olhinho brilha, ele tem vontade e paixão pelo que ele está fazendo. E não é à toa, né? Porque baiano, quando faz uma coisa, faz por paixão mesmo, se entrega e se joga, e é por amor. E ele tem muito amor, e ele está tentando... né, romper essa roda que não estava tanto a nosso favor, para colocar a nosso favor, mas a gente precisa ter um pouquinho mais de paciência, porque o momento hoje exige uma paciência, né, pelo lado dos nossos conselhos, por tudo que a gente está enfrentando. Sei que é difícil, mas é preciso que a gente tenha paciência, um pouquinho mais de paciência. Vamos dar início aqui, porque assim, olha, eu chamei ele para a gente não falar de abacaxi. A gente só ia falar de empreendedorismo. Falei, se não for para falar de vender serviço, de fazer marketing, eu não vou falar, porque eu não vou falar de abacaxi. Ele falou, mas eu vou até cancelar a live. Já queria cancelar a live. Ele falou, mas eu não quero falar de abacaxi. Mas a situação hoje pede para que você se posicione sobre a PL, sobre tudo isso, essa tentativa de sabotagem que aconteceu. Pede, a situação pede. Então, vamos abrir esse adendo e a gente volta lá para o empreendedorismo. Vamos. Haja visto que essa PL já tramita e estava engavetada há 20 anos, né? Fizemos uma frente de presidentes há 2 meses atrás, quando nós estivemos em Brasília. Fomos eu, o professor Elisandro, o professor Gilmar Júnior, nosso amigo Diego nos assessorou, a professora Ana Paula do Ceará. Fomos até o gabinete do conselheiro federal Junei Guerra, fomos até o gabinete do senador Fabiano Contarato, justamente discutir a implementação e o andamento da nossa PL 2564 de 2020, onde foi justamente entendido por ele a importância de se dar a tramitação de um projeto de lei onde você tivesse a implantação de um piso salarial para a enfermagem, coisa que nós já lutamos há bastante tempo. Sim. Sem que houvesse perdas salariais, com a possibilidade de ter aí também a colocação de uma jornada de trabalho digna para o seu piso salarial. E aí, quando você tem toda uma sociedade voltada para entender qual a importância da enfermagem, nós temos um conglomerado de empresários que tentam fazer totalmente o oposto a isso. Não é um momento só de pandemia.
nós já sabemos do protagonismo da enfermagem há bastante tempo. A sociedade tomou conhecimento disso agora, mas nós já sabíamos disso, né? A erradicação de várias doenças por vacina é responsabilidade da enfermagem. Nossa, da enfermagem. Né? Quando se fala em vacina no SUS, se fala em enfermagem. Quando se fala que a gente cuida ali o agente comunitário, é a enfermagem, gente. Está ali na ponta, Exatamente. com os agentes comunitários, entendeu? As estratégias de saúde da família. Que visita o idoso, que visita a senhorinha lá em situação ribeirinha. É a enfermagem, gente. É a enfermagem que faz isso. É isso aí. E aí o X da questão está onde? Numa coisa chamada representatividade política. Né? As pessoas teimam em dizer que a enfermagem é uma profissão desunida. Eu já bani essa frase do meu vocabulário e quero que todos pensem da mesma forma. Por quê? A enfermagem não é desunida. A enfermagem, infelizmente, ainda tem no seu grande cerne profissionais que não são politizados. Profissionais que escolhem votar no médico, profissionais que escolhem votar no dono da clínica, profissionais que votam no Chiquinho da barraca de feijão, que votam no Zé do Gás, no Joãozinho do posto, e não votam nos seus profissionais que têm boas propostas e que podem fazer a diferença, tanto a nível municipal, estadual e federal. Né? Vamos ter aí, 2022, de novo, a oportunidade de escolher candidatos. Infelizmente, nós temos pessoas que fazem campanhas contra profissionais de enfermagem por não terem a mesma ideologia política. Lembrar que a bandeira que está sendo levantada não é de partido XYZ. A bandeira que nós buscamos é uma bandeira política da enfermagem. Quando nós entendermos que todos precisamos ter representatividade política nos seus estados, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e que seja a bancada da enfermagem, nós teremos voz e força para isso. Onde um grupo de empresários faz uma nota e manda até o presidente do Senado para que ele não paute a nossa PL, para que ele não vote, sabendo que hoje nós somos o maior contingente de profissionais do Brasil, quando se fala em área da saúde. Né? Então a enfermagem precisa ser respeitada. Eu queria só te fazer mais uma pergunta, que é uma dúvida minha. Tirando a bancada de empresário, para os deputados, senadores, esse dinheiro do SUS, né, que vai aumentar de modo geral, o dinheiro que vai ter que se aumentar para pagar, né, os funcionários do SUS. Para os outros deputados que estão lá, também é interessante voltar à PL? Sim, porque Por quê? infelizmente nós temos uma coisa chamada lobby. Público. Exatamente. Mas nós temos uma coisa chamada lobby, né? E eu vou dizer para você, às vezes é muito mais fácil se gastar numa grande verba numa única vez do que pensar de forma a qual é a qualidade que eu vou trazer tendo um profissional de enfermagem que vai trabalhar 30 horas, que vai trabalhar satisfeito porque ele trabalha em um único emprego, que ele não vai chegar desgastado de uma jornada de trabalho de 12 horas. Mas isso é gestão revolucionária que nós não temos ainda. Por que nós não temos? Porque nós ainda não escolhemos corretamente os nossos representantes. Temos oportunidade em 2022 a dar esse passo. Mas é isso que eu quero que as pessoas entendam aqui nessa noite, gente. Que não é só um problema dos empresários, não. É um problema das pessoas que estão lá dentro também. Que não entendem esse tipo de gestão, não. Que o funcionário vai estar muito mais satisfeito trabalhando melhor, se trabalhar 30 horas, se ganhar melhor, tá? Eles também não entendem isso. Eles só pensam no deles, né, que vão ter que mexer aí no dinheiro público. Quando não é para eles, eles não querem mexer. Então, se a gente não tiver lá, não é só bom pro dono da empresa, não. É bom também para os deputados, senadores e tudo mais, que não são enfermeiros, que não estão trabalhando na linha de frente nesse momento, nem em momento nenhum, se tiver qualquer problema, entendeu? Então, é muito maior. As pessoas têm que entender que é muito maior. Não é só lutar pelo dono da rede particular, não. É lutar também por quem está comandando o SUS hoje. Exato. Porque a gente não está lá. A representatividade da enfermagem não está lá no Congresso. Hoje a gente tem que tomar muito cuidado com manobras que são feitas justamente por quem está na saúde suplementar, por um projeto de desmonte do SUS. Né? O SUS vem vivenciando isso aí ao longo dos últimos 3 anos, que são tetos de limite de gasto, que as pessoas não querem que seja investido no SUS, retirada de profissionais da frente de atuação, desvios que são realizados, onde você impacta diretamente na saúde pública. E ainda vale a pena dizer, né? O empresário que for inteligente e fizer essa gestão disruptiva,
ele vai entender que hoje a nossa população, ela briga muito mais pelos seus direitos. Há 10, 15 anos atrás, nós não falávamos em responsabilidade civil dos profissionais e das instituições. As pessoas não sabiam que era um processo civil, né? E hoje a gente vê aí as pessoas brigando pelos seus direitos, por aquilo que lhe cabe, entrando com ações na justiça. E muitas vezes, quando você tem um profissional que está cansado, que está desgastado, que está estafado, que está depressivo e que erra, uma ação judicial frente a uma instituição de saúde e até esse próprio profissional vai trazer um desgaste muito grande para a imagem, e você que lida com imagem, você sabe muito bem o que é isso, né? Um pequeno arranhão na sua imagem, às vezes, pode se trazer um prejuízo gigantesco para o seu negócio, né? Então, é hora de repensar, disruptivamente. Nós precisamos sair dessa visão capitalista de que só o lucro é o necessário. A gente precisa pensar de forma que o meu profissional satisfeito e engajado vai trazer melhorias para todos. Eu sou daquele que eu acredito no ganha-ganha. Todo mundo tem que sair ganhando. O dono da empresa tem que sair ganhando e os funcionários têm que sair ganhando. Porque todo mundo tem que estar satisfeito. Num local onde todo mundo está satisfeito, o trabalho rende. Entendeu? Se eu monto uma equipe minha para trabalhar comigo, no comercial comigo, e as pessoas não estão satisfeitas, não tem, a roda da empresa não vai girar. Então eu falo para a pessoa, vai para casa. Ou o que eu posso te ajudar para você amanhã voltar melhor? Mas assim, o enfermeiro não é ouvido há bastante tempo, mas ele não é ouvido porque ele não sabe escolher quem vai ouvir ele. Ele escolhe as pessoas que não vão, quando chegar lá não irão ouvir. Né? E é isso que a gente vem passando. Não adianta ficar, eu vejo muito isso, eu até não participo, eu não coloco meu nome lá, ficar indo lá xingar os conselhos quando não é aprovado o PL, quando não é aprovada a jornada, quando não é aprovada... Gente, não é responsabilidade do conselho, o conselho monta a força, mas quem vai votar é os governantes, é os deputados, é os senadores, são eles. Muito bem colocado. Isso chama-se falta de maturidade, né? Profissional e política. Achar que os atores diferenciados, Conselho Regional de Enfermagem, Conselho Federal, sindicato, associação, está tudo dentro do mesmo balaio. Nós não estamos dentro do mesmo balaio. Nós militamos pela mesma coisa, chamada enfermagem. Porém, cada um tem o seu papel. Se nós tratarmos todo mundo de forma semelhante, as pessoas transferem a dificuldade ou transferem o papel de um para o outro. Por exemplo, eu quero um salário digno. A gente faz isso desde cedo, a gente faz isso desde criança. Quando a mãe fala para o outro que tem um irmão, fala, ai, quem fez foi o outro, ai, foi o... Entendeu? A gente já faz isso desde criança e agora a gente está transferindo a nossa responsabilidade para o conselho. E se eu pudesse hoje dar uma dica para os presidentes dos conselhos, seria isso. É falar o óbvio. Todos os dias vocês precisam dizer que não é responsabilidade de vocês. Entendeu? É falar mesmo. Porque às vezes você fala, ai, Leia, mas as pessoas não sabem. Desculpa, não sabem. E se sabem, esquecem. Amanhã esquece. Depois de uma live incrível dessa hoje, amanhã eles vão esquecer. E vão te cobrar de novo. E vão colocar a culpa em você. Então você precisa dizer todos os dias. Essa verdade, ela precisa se tornar verdade. Sabe? É um mantra. Tem que parecer verdade? A verdade, ela tem que parecer verdade. Então, todo dia você vai ter que falar, você vai ter que deixar isso claro no Instagram do Corém, é no seu, em todas as mídias sociais. Não é papel nosso, a gente cria força, mas se não passar lá, não é papel nosso. Eu não vou para Brasília trazer a PL nas costas, não, gente, por favor, porque eu não tenho nem como trazer. Isso é verdade. Você riu, né? Esse é um processo. Pesa bastante. Nem para Elisandro, que está em Brasília, vai ser fácil dele carregar essa PL nas costas. Eu vou ter que ir lá ajudar, viu? Agora já falamos sobre o assunto importante, importantíssimo, mas eu não posso deixar de falar para o meu público, que o meu público é o público que tem um negócio próprio, que está engatinhando aí, ou que já tem há bastante tempo um negócio que vende serviços, né? Sim. Produtos ou serviços. Eu tenho de tudo aqui no meu público. Então, eu queria começar a introduzir e falar sobre marketing e vendas. E eu queria falar que antigamente, gente, fazer marketing era muito difícil. Muito, muito. Você contratar uma propaganda. Primeiro você tinha que contratar o garoto propaganda, né? Depois você contratava a propaganda na Globo, no
jornal, nas rádios. Isso era muito caro. Então, fazer marketing não era para todo mundo. Só que as redes sociais apareceu. E aí, o dono da marca, o dono do consultório ali, sabe, do bairro, da cidade, que está ali promovendo saúde da mulher, ele pode ser o próprio influenciador da marca dele. Ele pode fazer anúncios hoje de até 10, 20, 30 reais e alcançar o bairro inteiro, a cidade inteira onde ele mora, através do Google e do Facebook. Né? Olha que maravilha. Olha como popularizou. Todo mundo hoje consegue fazer marketing, chegar até o seu cliente, o seu paciente, né? Então, tendo essa visão assim macro, né? Como você vê isso? Como os conselhos enxergam isso? Meu Deus, o meu enfermeiro está fazendo marketing. A primeira coisa é o que as pessoas esperam para a próxima década, né? Hoje todo mundo fala de hospital 4.0 e se eu quero um hospital 4.0, eu preciso de um profissional 4.0. E quem é o profissional 4.0 hoje? É o profissional competente, que tem conhecimento, que tem habilidade, principalmente que tem inteligência emocional, que sabe ser líder ou que ele desenvolve a sua liderança ao longo da sua jornada e principalmente um enfermeiro que seja conectado com o mundo, né? Lembro muito bem, há alguns anos atrás, quando eu fazia faculdade, e aí Fabrício Bastos, que está na live aí, já brincou com a gente que nós éramos representantes porque estávamos de óculos escuros aqui, né? Um grande amigo e parceiro, como se fosse irmão lá de Itabuna, que fez faculdade com a gente, da turma da UES 96.2, e que nos formamos em 2000. Nós, há bastante tempo atrás, já discutíamos tecnologia voltada para a enfermagem. E hoje, quando você fala de uma enfermagem inovadora, não existe enfermagem sem comunicação digital, não existe enfermagem sem marketing. As pessoas me perguntam, James, quais são as boas características que um profissional deve ter? Eu digo aquelas que você consegue carregar atrelada ao seu nome. Quando as pessoas me dizem qual é a melhor marca que você tem para vender, né? Eu digo a melhor marca que eu tenho para vender chama-se James Francisco. Por quê? Porque James Francisco pode vir atrelado com um profissional que tem conhecimento, pode vir atrelado um profissional que tem habilidades humanas, emocionais, que sabe lidar com o outro, que é empático, né? Então, a partir do momento que você consegue vender a sua marca, e aí é o que eu digo para você, o que é que o enfermeiro pode vender a sua marca? Né? A primeira coisa, se você não sabe vender a sua marca, você não terá sucesso. Eu me lembro muito bem, há alguns anos atrás, quando eu estava dando aula em uma turma de graduação de enfermagem, e aí chegou aquele velho e bom momento de dar a nota para o grupo de estágio. E aí eu falava para todos os alunos assim, olha, você tem 10, sua nota é 10, está aqui no papel, a lápis, e você tem a oportunidade de mantê-la no 10, ou você pode deixar a sua nota cair. E a primeira pergunta que eu vou te fazer é, defina você enquanto profissional. Me venda seu peixe. Imagine que hoje eu sou o cara que vai te contratar e eu preciso saber quais são as suas qualidades. E eu me lembro muito bem de um aluno que é um querido para mim ainda, e a gente sempre troca algumas mensagens, o Ricardo Isaac, que está aí, né, na enfermagem hoje, cuidando da atenção básica, fazendo a diferença em um dos municípios aqui de São Paulo. E ele falou, olha, professor, é uma das coisas mais difíceis que tem na vida. Vender o seu peixe, definir quem é você, falar a respeito de você. E essa é uma grande dificuldade. Olha, ele tá falando que ele falou que tirou 8,5. Exatamente. Esse era um outro querido, Jefferson Bordão, que hoje tem um grande papel aí dentro da saúde suplementar, fazendo auditoria, trazendo a qualidade da assistência dos nossos profissionais de enfermagem, né? Mas nós, enquanto adultos, temos uma grande dificuldade em nos autoavaliarmos, em dizer ao outro quais são as nossas boas características. É muito mais fácil, primeiro, eu vender as minhas negatividades ou aquilo que é de ruim na minha perspectiva enquanto profissional. E eu sempre digo, a gente sabe, né, quem lida com marketing, quem lida com vendas, comece sempre dizendo ao outro aquilo que você traz de melhor. Você tem 5 segundos para cativá-lo a aprender na melhor perspectiva possível para que ele queira saber mais. Exatamente. Pessoas compram de pessoas, gente. Não é produto, não é serviço. É a pessoa.
Hoje nós queremos histórias e encantos para nos trazer comodidade, né? Objetos, eles são comprados em qualquer esquina, mas uma boa história, um bom encanto trazido a você, ele realmente traz uma perspicácia muito grande daquele outro que vai te oferecer, né? Essa empatia, ela precisa estar atrelada. Então, o que é que o profissional hoje precisa? Ele precisa estar conectado. E aí você tem uma rede muito forte no Instagram. E, infelizmente, enquanto representante do Corém São Paulo, e já estou na segunda gestão e ando esse estado inteiro, muitas vezes a gente chega para conversar com os profissionais e a gente fala assim, você gosta de informática? Não. Eu só gosto de mexer no celular para ver Facebook, Instagram e WhatsApp. Minha gente, enfermagem 4.0, enfermagem que trabalha conectada, precisa ir além, né? As pessoas hoje buscam muito mais do que rede social. E rede social é importante, não estamos falando contrário a ela, não. Eu acho que ela veio justamente para fazer o que você disse, democratizar o conhecimento, democratizar a informação a todos. Vou dar um exemplo. Quando eu fiz pós-graduação em urgência e emergência na Escola Paulista de Medicina, eu precisava fazer pesquisa bibliográfica. E como é que eu fazia pesquisa bibliográfica? Ia lá na biblioteca da Bireme, avaliava qual era o artigo que eu queria, tinha que pedir esse artigo, pagar em dólar, fazer a cópia do artigo para você poder ler e chegar ao seu conhecimento. O que é que você faz hoje? Chama a Siri, chama o Google, dá um Google, baixa o arquivo, entra na PubMed, o arquivo é pago, você entra lá, entra no SC Hub. O cartão já está conectado. Não é? Entra no SC Hub, quebra o arquivo, tem um arquivo de graça se você não tiver dinheiro para pagar. Então, hoje, a democratização com a tecnologia, ela é fundamental. Nós precisamos estar conectados. O Corém São Paulo hoje ele trabalha na ótica de que para que a enfermagem possa evoluir, para que nós tenhamos a mudança esperada por todos, é justamente trazer um Corém muito mais célere, muito mais dinâmico, muito mais conectado, muito mais à frente do tempo. E só para você ter ideia, hoje a maioria dos nossos serviços são todos serviços online. São serviços que podem fazer com que o profissional, sem sair da sua casa, tenha, por exemplo, a inscrição do seu conselho, né? Aí a gente só faz um adendo que Corém São Paulo não é McDonald's, não é fast food. Quando você terminar o seu curso, a sua graduação, o seu curso técnico, vá até o seu conselho, faça a sua inscrição. Porque quando você deixa para entrar no mercado de trabalho e falar assim, olha, eu fui selecionado, passei na prova, aí o cara que vai me contratar, ele quer o meu Corém, aí ele vai no Corém São Paulo e fala assim, eu quero meu registro para amanhã. Amanhã a gente não consegue. Fast food só no McDonald's, só no Burger King, só na pastelaria. Nós temos prazos e ritos a serem cumpridos. Então eu dou um conselho aqui a todos os profissionais de enfermagem que ainda não têm inscrição. Neste momento de pandemia, onde as vagas surgem, estejam com suas inscrições em dia, estejam devidamente inscritos no seu conselho para que você possa aí atuar tranquilamente. Exatamente. Eu acho assim, gente, se tinha alguma dúvida do meu público aqui, que eu falo, quem não é visto não é lembrado. Se a população não sabe quem é enfermeiro, quem é técnico e quem é auxiliar, a gente tem uma parcela de culpa porque a gente não coloca a nossa cara, a gente não bota o pé na porta e fala, olha, eu sou enfermeiro, o meu amigo aqui é técnico, a minha amiga aqui é auxiliar, e por aí vai. Então tá na hora da gente colocar a cara. Se você sabe do que você tá falando, é o que eu falo. Sabe do que está falando, tem que falar, tem que se posicionar e falar, olha, eu sou enfermeira, enfermeiras são assim. Ah, mas eu preciso dizer? Precisa. Para que uma pessoa que está lá, um repórter de uma televisão, ele não tenha dúvida. Ah, mas enfermeira é o quê? Enfermeiro faz faculdade como? Porque enfermagem não fala, então precisa todo mundo falar. Essa é a minha dica. Eu quero e eu só vou fazer um adendo do que você falou. Quando o enfermeiro ele se posiciona e diz, olha, eu sou o enfermeiro, ele é o auxiliar, ele é o técnico, isso não é desmerecimento de nenhuma das categorias. Né? Isso não é passar à frente. Lembrar que no nosso país, ele é um dos únicos que ainda tem as 3 categorias. As 3 categorias. A grande maioria, exatamente, a grande maioria só tem a figura do enfermeiro. As pessoas às vezes ficam bravas, por exemplo, na campanha da Semana de Enfermagem, o Sistema COFEM Corém adota a tradução do tema do ICN, né? E aí, lá fora, as pessoas não conhecem auxiliar de enfermagem, não conhecem técnico de enfermagem, elas conhecem enfermeiro. E quando você faz a tradução do tema em inglês para o português,
a Sim. palavra que vem é enfermeiro. Não é que a gente esteja desmerecendo o auxiliar e o técnico de enfermagem, de maneira alguma. Um bom Hoje, enfermeiro, ele nós sabe a temos... importância do auxiliar e do técnico. De jeito nenhum a gente vai desmerecer. Nós somos outro nível, outra qualidade. Nós somos profissionais que a gente não faz uma coisa dessa de forma alguma. Só que a população precisa entender que existem 3 categorias dentro da nossa classe. A gente precisa falar sobre isso. Exatamente. A informação e usar a mídia para isso. E aí eu quero falar que eu tenho 2 colegas que foram seus alunos, né? Uma foi a Evelyn, que foi minha colega de pós-graduação em enfermagem estética, e o outro foi o Everton, estudou comigo, fez faculdade comigo. E o Everton vai lembrar que, assim, as pessoas me perguntam, Lé, quando você virou vendedora? Eu falo, gente, eu virei vendedora quando eu nasci, eu chorei, porque eu queria atenção e colo da minha mãe, eu queria voltar para dentro da minha barriga. Ali se formou a vendedora. Mas quando eu fui para a faculdade, vindo lá do interior, né, que a gente vem com o dinheirinho contado, né, não pode fazer muita coisa. Aí a mãe fala, vai na 25 de março, compra umas bugiganga e vende na faculdade para seus colegas. Comecei a vender bugiganga na faculdade, bijuteria. Aí eu percebi que lá na faculdade os meus colegas trabalhavam em até 2 empregos como técnicos. Eu não era técnica. E aí eu falei, vou comprar uma impressora e vou começar a imprimir um material, vou imprimir meus resumos e vou vender. Eu comecei a vender resumo, eu comecei a vender as impressões do material de aula e foi isso que eu ia ganhando dinheiro. E às vezes as pessoas falam para mim, Lé, eu tô na graduação, tem como eu ganhar dinheiro? Tem, venda seu resumo. Venda seu resumo para os seus colegas. Imagine lá na ponta, você pensar que você pode hoje na internet vender para o Brasil inteiro. Você vendeu um resumo super bacana de uma matéria lá para... Nossa, uma primeira venda lá para o Maranhão. Ah, eu vendi lá para o Rio Grande do Sul. Olha que maravilha isso. Então, existem possibilidades. E aí, pensando nisso, né, que tem um leque aí de coisas para você vender, comercializar e ganhar um dinheiro até para você pagar a faculdade, né? Para quem está fazendo uma faculdade paga de enfermagem. O que você acha que é tão difícil para o enfermeiro se enxergar vendedor? Primeiro, porque ele foi formado na lógica de que ele deve sempre estar submisso ao outro. Infelizmente, quando nós olhamos a cronologia, as características sociais, culturais da nossa profissão, nós observamos que as pessoas elas foram formadas no conceito de abnegação, de subserviência, de serviço, ou seja, de entregar ao outro aquilo que é pedido, e elas não sabem se valorizar. Vou dar um exemplo típico. O médico, se ele for chamado para ir na casa de alguém, ele vai cobrar a consulta. Mas o seu vizinho bate na sua porta para que você possa medir a pressão dele, que ele não fala nem verificar. Vem aqui medir minha pressão porque você é enfermeiro, faz aqui esse curativo. Aí você fala para ele assim, ó, custa R$10 verificar a sua pressão. Você tá louco? Você tá me cobrando esse valor todo? Não, não tô louco. Porque para que eu pudesse verificar a sua pressão, eu passei 4 anos da minha faculdade aprendendo e podendo dizer para você, olha, você precisa de um serviço médico agora, você não precisa se preocupar, você vai precisar diminuir a quantidade de sal, não é isso? Então a gente precisa entender que isso tem valor. Segunda coisa que nós precisamos entender, que enfermagem por amor, ela é linda. Só que enfermagem hoje é ciência e ciência custa caro. Caro. A partir do momento em que eu estou vendendo a ciência do meu conhecimento, ela tem um valor. Exato. Deem valor àquilo que você tem de melhor, que é assistência de enfermagem, é cuidado, né? Saibam valorizar o seu trabalho. E se você pensar numa coisa que nem dinheiro no mundo compra, né? Que é o tempo, né? Quem hoje consegue vender tempo e comprar tempo? Ninguém. Quanto tempo você passou na faculdade estudando que você poderia estar fazendo outra coisa? E você passou estudando e você vai dar de graça. Esse tempo não vai voltar, você não vai ter dinheiro para pagar e muito menos para se especializar. Igual eu vejo pessoas falando, mas eu quero fazer uma especialização, não tenho de onde tirar dinheiro. Como assim? Você não tem de onde tirar dinheiro? Como assim? Você tem um monte de possibilidade de ganhar dinheiro com tudo aquilo que você aprendeu até hoje para juntar essa grana, para fazer o próximo curso, entendeu? Então, assim, por favor, não fala que você não tem de onde tirar o dinheiro, não, porque você tem um leque de possibilidades, entendeu? É não só existe, você pensar.
não existe nenhuma profissão na área da saúde que tenha tanta capilaridade quanto o enfermeiro, quanto a enfermagem. Hoje nós estamos na ciência, estamos na docência, estamos na assistência, estamos no gerenciamento, estamos na liderança, né? Estamos no empreendedorismo, estamos no marketing, estamos na venda. Nós hoje podemos estar em qualquer lugar. E aí, como nós somos uma profissão extremamente feminina, né? E isso me deixa mais uma vez lisonjeado em ser presidente hoje de um conselho que tem 84% das suas profissionais do sexo feminino e que muitas vezes não só tem a sua jornada profissional, mas tem a jornada de casa, a jornada da mãe, a jornada da esposa, né, que chega do seu ambiente muitas vezes de 24 horas de plantão e precisa fazer tudo em casa porque ela é o arrimo de família. Fizemos agora para a semana de enfermagem uma sondagem sobre a forma da mulher na enfermagem e só para você ter ideia, 80% das mulheres que participaram da sondagem nos responderam que elas ganham até 4 salários mínimos para ser arrimo de família. Ou seja, é um valor extremamente irrisório para você conseguir manter toda uma casa, manter os seus filhos, manter a educação para essas crianças. Então, hoje, a enfermagem pode fazer tudo, né? Eu sempre disse que eu cheguei em São Paulo em 2000, eu tive a oportunidade de rejeitar a Santa Casa de São Paulo por 3 vezes, porque não era a vaga que eu esperava. No dia que me deram a vaga do pronto-socorro, e graças a Deus eu tive uma chefe, a minha primeira chefe de enfermagem, chamada Cíntia Cristina, que me deu a oportunidade de acreditar no meu trabalho, e 1 ano e meio depois eu a substituía na vaga da chefia de enfermagem. Ela foi para um outro setor e me deixou no lugar dela na chefia de enfermagem da Santa Casa. Então, essa noite você está me surpreendendo, tá? Só para te dar aqui, cortar aqui um pouco. Porque você lembra o nome de todo mundo. Essa é a boa perspectiva de ter sido professor de graduação ao longo de 15 anos. Boa parte dessas pessoas que estavam aí passaram por mim e eu sou um bom fisionomista e guardo muito bem os nomes. Então, a gente consegue lembrar de bastante gente. E isso é muito bom, né? A Nathalie colocou assim, quem não é visto não é lembrado. É muito bom lembrar das pessoas, porque as pessoas vão lembrar de você, né? Então, isso faz uma grande diferença. E esse é o papel da enfermagem hoje. Quando você traz o conceito, por que nós precisamos falar de empreendedorismo, por que nós precisamos falar de marketing, por que nós precisamos falar de venda? Porque nós queremos um outro nicho de mercado para a enfermagem. Agora, o que nós precisamos entender é que dentro de qualquer uma das esferas, o que nos distingue do outro chama-se competência, chama-se conhecimento. Se você vai fazer marketing, se você vai fazer venda, saiba que para isso existe um conhecimento atrelado, que o que você vai vender é serviço de saúde. De saúde. Né? É serviço vinculado à saúde. Então, para isso, né? Para isso existe um regramento. O seu B2B final é uma pessoa, gente. Exatamente, né? E o outro espera, no mínimo, que você dê a ele aquilo que você espera ter. Se você estiver vendendo a ele algo de péssima qualidade, é sinal de que você espera, né, que você também tenha um serviço de péssima qualidade. E para não permitir que esse serviço de péssima qualidade venha a afetar as pessoas, graças a Deus, lá em 1973, com a Lei 5.905, foi criado o Conselho Federal de Enfermagem e os 27 Conselhos Regionais de Enfermagem. E hoje, através da Resolução 564 e de todas as legislações existentes, por exemplo, a 554 de 2017, que fala exclusivamente da legislação voltada às mídias sociais e ao uso da informação pelos profissionais de enfermagem, é que nós temos a oportunidade de separar o joio do trigo. Os conselhos regionais, o Conselho Federal de Enfermagem tem, através de legislação, a possibilidade de ofertar à sociedade o melhor dos seus profissionais. E mau profissional realmente tem que ser retirado do mercado de trabalho. Né? Em qualquer área. Em qualquer área. Nós estamos vendo... gente, que a gente não está direcionando aqui. A gente está falando qualquer área. Exatamente. Se a gente tivesse falando qualquer outra coisa, a gente também ia ter o mesmo posicionamento. O mesmo posicionamento. Tá? Isso é notório. Né? Se eu tivesse, por exemplo, na minha área de atuação, terapia intensiva, urgência e emergência, educação, eu diria para você a mesma coisa. A sociedade, ela precisa ser protegida
dos maus profissionais. E isso existe um regramento, né? Isso. E as pessoas, muitas vezes, elas se aventuram. Elas falam assim, olha, a Lea tem um monte de seguidor, ela está ganhando dinheiro com o Instagram, eu vou fazer a mesma coisa que ela. Só que ela não vê que você tem um perfil de publicação, um perfil de comunicação com o seu público, uma comunicação assertiva, e ela começa a fazer as coisas do mesmo jeito, né? E algumas áreas isso se exacerba muito, que é a venda de produto, a venda de serviço, e as pessoas não buscam conhecimento da legislação e aí elas começam a infringir, e aí eu vou dizer para você, para nós que estamos no Conselho hoje Regional de São Paulo, quinta-feira é um dos dias mais pesados. Por que, gente, quinta-feira é um dos dias mais pesados? Porque a gente passa lá das 8 da manhã até as 5 da tarde participando da nossa plenária e julgando muitas vezes os nossos colegas profissionais de enfermagem que não tiveram o mínimo de cuidado de ler a legislação a respeito disso. Né? Eu vou dar um exemplo para você, a Resolução 554 de 2017, que fala a respeito do uso de mídias sociais, e quando você fala, olha, eu vou vender um serviço de estética, por exemplo, né? Você deu um exemplo aí da estética. Sim. Olha, eu vou lá fazer um procedimento que não está na resolução da estética, mas eu coloco no meu perfil, eu falo o que eu fiz, eu coloco lá no meu stories, eu coloco no meu status do meu WhatsApp, e pior de tudo, eu ainda coloco o valor e coloco o antes e o depois. E aí, quando eu falo para as pessoas sobre marketing, né, e sobre vendas, as pessoas têm que entender, e a minha briga aqui para fazer meus alunos, seu público, meus mentorados, meu público entender que, gente, antes e depois, tá? Não vende. Depoimento não vende. E quando eu falo de post, eu tenho um tipo de post que eu apresento para ele, que é o tipo de post que chama post vender sem vender. É o post que não tá falando nada, com nada de procedimento, nem de tratamento, e é ele que vende. Mas ele traz a curiosidade de conhecer o que está por trás daquele post. Porque o meu post, ele fala, sabe de quê? Quando você fala de venda com a pessoa, você fala de motivos por que ele compra. Gente, vocês têm que entender que venda você não vende o veículo, você vende a chegada. Entendeu? Você não vende o veículo, você não tem que ficar falando de procedimento e tratamento. Procedimento e tratamento não vende. Parem agora de postar seringa, agulha, tudo isso que vai fazer você receber um processo ético, porque isso também não vende. Ninguém compra agulha, gente, a não ser o dono do hospital, a não ser nós que temos clínica. Aí eu falo, você tá postando seringa por quê? Sua persona é dono do consultório? Não. Aí, mas pra que você posta seringa? Seringa não vende. Entendeu? Então, é essas noções de vendas que as pessoas precisam ter antes mesmo de chegar aqui no Instagram. Antes mesmo de publicar. Mas as pessoas só querem estar aqui sem conhecer vendas e tentar fazer vendas de qualquer jeito. E vai se ser pega pelo processo ético nesse momento. Né? Eu vou me permitir ler um dos comentários aqui. A Gabi Delmestre disse assim, eu acho essa lei bem ultrapassada. Eu acredito que ela estava falando justamente a respeito da legislação que nós estamos discutindo. Gabi, eu só tenho uma coisa a te dizer. Hoje, quando você entende que a resolução ela está ultrapassada, é porque nós estamos andando muito rápido e as coisas não são da forma que eu espero. Legislação, ela não é posta e não é transformada da noite para o dia. Ela tem um regramento, ela tem algo específico que precisa ser trabalhado, chamado fundamentação científica. E quando você vai para o mercado de trabalho, exemplo da estética, onde o Conselho Federal de Enfermagem deu a autonomia para o enfermeiro poder fazer muitos procedimentos e poder atuar de forma digna, fazendo o seu melhor, você ainda vai ter uma grande concorrência que nós vamos voltar ao que nós estávamos discutindo no começo da live. Mas que aí... é a responsabilidade que o outro vê em você e ele te ataca. Eu acho que é preciso, assim, a gente só dar aquela coisa que eu sou de pontuar o básico, porque às vezes as pessoas não entendem o básico, tá? A gente tá falando aqui, gente, dos procedimentos que não estão bem esclarecidos, que não estão em resoluções, que não estão em normativas. Outra coisa é você botar um antes e o depois de um procedimento que é batido o martelo, que é da enfermagem.
é diferente. A gente tá falando de coisas diferentes, tá? Então, assim, quando você coloca, você cuida de saúde da mulher, que hoje está sendo bem falado, obstetrícia, e os planos de saúde já olham aí, já reconhecem o enfermeiro. Parto humanizado por enfermeiro, clínicas de obstetrícia por enfermeiros. enfermeiro. De uma mãe falando que adorou, que é enfermagem, porque você fica orgulhosa, poxa, eu ajudei ela no parto, olha o que ela tá falando de mim. Ai, isso massageia o ego, isso é bom. Esse tipo de procedimento já tá ali, já tá batido o martelo, é nosso, ninguém tira, entendeu? Só que ele tá falando do procedimento, gente, que ainda causa dubiedade. Um porquê. Isso, ainda causa, assim, outra pessoa pode entender que não é seu ainda, né? Porque a gente sabe de tudo o que está acontecendo. Então, não generaliza do que o nosso presidente está falando, porque ele está falando de uma coisa bem específica. Tá? Ele até citou a área primeiro, ele até disse o momento primeiro, porque em relação às outras coisas, ele já falou o que é da enfermagem, o que a enfermagem pode vender e fazer marketing, é para vender e fazer marketing. Entendeu? Ele está falando daquilo que não é seu de direito ainda, que está sendo lutado. E a gente está sabendo aí, que eu já soube por antemão que ia sair, né? Ia sair, só que não saiu. Você pode falar, pode não falar, sei lá. Não, esse é um processo que, assim, é o que a gente ia falar. Existe hoje um medo muito grande de algumas categorias profissionais, e principalmente a categoria médica, frente aos profissionais não médicos e o poder que nós temos, né? Porque a enfermagem estética hoje é uma especialidade da enfermagem tão marginalizada e tão atacada, né, pelas pessoas. Porque o médico viu que você, enquanto enfermeiro esteta, você tem tanta capacidade quanto ele. Você foi lá, estudou anatomia, estudou músculo, estudou fisiologia, posicionamento, angulação, harmonia facial. Você sabe fazer tanto quanto ele. E aí, na hora que ele vê que você pode ganhar o dinheiro que um dia seria dele, o que é que ele faz? Ele vai lá no juiz que não tem conhecimento e lança uma liminar proibindo que você trabalhe. E aí as pessoas falam assim, porque o Corém e o COFEM não fazem nada. Foi feito. O Conselho Federal de Enfermagem entrou com uma ação no Ministério Público, conseguiu reverter parte deste processo, né, que tramita lá, e nós buscamos cada vez mais trazer isso ao profissional de enfermagem. Isso não é só dentro da estética. Se a gente for pensar, por exemplo, hoje no uso da tecnologia do ultrassom, né? Eu tenho grandes amigos na terapia intensiva, o professor Melquiades Ramalho, que discute hoje muito bem o uso do ultrassom na verificação do resíduo vesical para avaliar se o seu paciente tem ou não indicação de troca de sonda, se o seu paciente está evoluindo com a insuficiência renal aguda. Os médicos hoje, alguns que são extremamente corporativistas, eles não permitem que o enfermeiro pegue no ultrassom. Eles falam, o profissional, o enfermeiro, ele não foi formado para isso. Né? Isso é do médico. Não, não é do médico. Conhecimento não é de A, B ou C. Conhecimento é de todos. É daquele que busca este conhecimento através da sua expertise, do seu esforço e que obtém sucesso com tudo isso. Gente, ele veio de óculos, ele veio para falar a verdade. Ele doa quem doer, entendeu? Exatamente. Ele não veio aqui para passar a mão na cabeça. Ele veio aqui para falar as extremas verdades, as verdades necessárias, entendeu? Então, ainda tem que ter cautela no marketing para algumas áreas da enfermagem? Tem. Tem que ter o pé atrás? Tem. Tem que evitar postar algumas coisas? Tem. Para algumas áreas da enfermagem, tem que ter sim, gente. Entendeu? Não é brincadeira. Senão vai jogar toda uma história de luta por água abaixo. Tá? Então, Exatamente. Quando eu faço lá, olha, posta uma prova social, quando eu tô falando de saúde da mulher obstetrícia, é diferente de falar disso para enfermagem estética. Então, quem tá nas minhas mentorias sabe muito bem que eu falo das diferenças, entendeu? Existe ramos da enfermagem, áreas da enfermagem que tá anos-luz à frente da enfermagem estética. Nós somos novos, nós somos bebês. Começamos esses dias. Entendeu? Já que você falou da enfermagem estética, eu tenho hoje, né? Tem minha amiga Aya, que está aí na nossa live, que me mandou um convite para participar da nova posse da diretoria da próxima gestão da Sobese. Eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. O Conselho Regional de Enfermagem, não só de São Paulo, mas de todo o Brasil, todos os conselhos regionais, o que nós queremos é fortalecer as especialidades de enfermagem.
Só que uma das grandes coisas que a gente precisa das especialidades é que elas não se matem, né? Já que a gente está aqui para falar a verdade, vamos falar a verdade, que elas não se matem entre si. Fortalecimento significa que você vai dar a mão ao outro e vamos seguir juntos. Porque o caminho é de pedregulhos, o caminho é de espinho, e é quando você vai junto que você vai muito mais longe. Né? Quando eu quiser ir rápido, eu vou ir sozinho. Certamente eu vou me cansar e vou parar no meio da jornada. Mas se eu quiser ir longe, eu tenho que ir atrelado aos meus pares, porque eu certamente vou vencer todos os obstáculos. Eu vou conseguir fortalecer ao outro sempre que houver um fraquejo, né? Que houver uma necessidade aumentada. Então, é fundamental que vocês se unam, estejam próximos dos seus conselhos de classe, porque é através dessa união das especialidades que nós vamos nos tornar muito mais fortes. Quando um conselho de classe entra numa luta e ele vai na justiça e ele busca qualquer coisa, ele precisa do contingente que está por trás, que são os seus profissionais para fortalecer, para fazer barulho, né? Não é para fazer panelaço. Não adianta a gente ir na porta do Conselho Federal, na porta do Conselho Regional, bater panela. Isso não muda. O que muda é, quando se abre uma consulta pública, entre lá e vote. O nosso PL estava lá para ser votado, nós somos 2.400.000 profissionais, o mínimo de profissionais votaram. Né? Então a gente precisa fortalecer. Foi bem pouco, né? Nós não chegamos nem... Exatamente. Eu só quero abrir um adendo também, aproveitar que eu tô com o James hoje, com o meu presidente, o presidente do meu Corém, meu conterrâneo, muito feliz. E eu quero só falar um adendo aqui. Gente, é tão triste quando eu vejo o próprio colega da enfermagem indo lá numa publicação que não tem nada a ver com enfermeiro, que ninguém tá falando o nome de enfermagem ali, que ninguém... Aí vai lá e coloca, ai, tá vendo aí enfermagem? Gente, ninguém tá falando de enfermagem ali, gente. Por que tem que botar o nome da enfermagem? Parece a ovelha negra, sabe, da família, que o bode expiatório, entendeu? Parece essas coisas, gente. Não tem nada pra falar. Enfermagem, ó, cuidado. Mas, gente, mas não tá falando da enfermagem. Por que tu tá botando o nome da gente ali? Eu tô falando que me sobe aquela vontade baiana de ir lá pegar o cabo de vassoura e tacar na cabeça e falar, para com isso. Que não tem e o pior de tudo, né? É que essas pessoas, elas não sabem qual é o meio correto de se fazer a justiça que ela espera. Temos aí na nossa live a doutora Fernanda Sana, atual procuradora do Corém em São Paulo. Obrigado, Fernandinha, por estar aí conosco, nos ouvindo, que nos ajuda bastante. E ela é uma das pessoas que tem nos ensinado muito. Não adianta, muitas vezes, você querer fazer barulho sem saber onde você vai fazer o barulho. Derek Book diz, quer saber o que é ignorância, quer saber qual é o valor do conhecimento, contrate um ignorante. E quando você tem uma pessoa que não sabe o que ele espera de alguém ou daquilo que ele busca e ele faz a força no lugar errado, ele só vai ter perdas. Então, não é indo nas redes sociais, atacando outro profissional, atacando outra categoria que nós vamos nos fortalecer. Exatamente. Parabéns, viu? 2 baianos juntos, já passamos de 1 hora de live. Você foi metralhadora mesmo. Você veio, colocou o óculos, falou verdades. E parabéns pela sua coragem, como você Obrigado. disse, você teve coragem, né, quando você veio para São Paulo, quando você entrou e que você botou na sua cabeça, meu foco é ser o presidente do maior conselho do Brasil, e você foi lá e fez, né? Teve coragem, foi lá e fez, parabéns. Então, só para encerrar... Vou te contar só um segredo. Eu estava no meu 3º ano de faculdade de enfermagem lá na UESC, e aí eu vim a São Paulo de férias, meus pais já tinham voltado para cá, e aí eu fui levar uma pessoa dentro da Santa Casa de São Paulo. E entrei na Santa Casa, quando eu entrei naquele mundo, naqueles belos prédios, né, da Santa Casa, eu falei assim, eu volto para São Paulo e eu trabalho neste lugar. Cheguei em São Paulo em fevereiro de 2000, e depois de 1 ano e meio, como eu lhe disse, eu era chefe de enfermagem do pronto-socorro da Santa Casa, um local que era de 700 metros quadrados, depois foi para 2.800 metros quadrados. Tive a oportunidade de ser da terapia intensiva da Santa Casa e hoje, graças a Deus, parte do profissional que eu sou, eu devo àquele local, amo de paixão a Santa Casa de São Paulo, mesmo com todas as dificuldades, com todos os impropérios que tem lá dentro, é um local extremamente enriquecedor.
E aí eu trago de lá, da Santa Casa, uma frase que até hoje uma enfermeira sempre ela me disse e eu não entendi no primeiro momento, Fala o nome mas da eu enfermeira, que contestei. você é bom de Ivone nome. Fernandes. Enfermeira Ivone Fernandes, quando eu cheguei na Santa Casa, eu fui fazer o meu aprimoramento dentro da educação continuada. Ela falou assim: a Santa Casa é um trampolim. As pessoas vêm aqui, aprendem e o mercado absorve e leva embora. E é assim, né? Nós precisamos fortalecer as pessoas, precisamos formar as pessoas, mas nós precisamos ter um ambiente muito melhor para que elas queiram ficar. Porque a partir do momento que você fortaleceu alguém, que você formou, que você deu conteúdo, e alguém ofereceu o valor digno para esse conteúdo dela, para esse conhecimento, ela vai embora. Né? Então, isso faz parte do jogo. Nós precisamos estar preparados sempre para essa transformação. Parabéns, parabéns. Eu sou muito orgulhosa de você agora. Que bom. Já era e sou muito orgulhosa. Gratidão pela sua vida, né? Que bom que eu te conheci, que bom que você hoje é o presidente do conselho em qual eu faço parte. E eu quero então falar um pouquinho assim, por que eu decidi falar de vendas para enfermagem? Porque eu me vi numa situação em que meu alvará, o alvará da minha clínica, não era liberado para mim por eu ser enfermeira. E aí eu decidi fazer a graduação de biomedicina para poder ter o alvará da minha clínica estética no meu nome. Porque a gente sabe, e você como presidente sabe, que aqui em São Paulo eles não liberam, ainda não estão liberando, é um trabalho danado para enfermeiro ter uma clínica estética. Aqui em São Paulo é muito difícil. E não é pelo seu conselho? E não é culpa do meu conselho, tá? É vigilância sanitária, prefeitura de São Paulo, é outras coisas. E eu tive que fazer uma segunda graduação. E uma vez, conversando com a menina, ela falou assim para mim, mas eu não tenho uma condição que você tem de fazer uma segunda graduação. E isso me tocou muito, porque eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Eu comecei a me sentir errada. Mas eu só fiz para salvar o meu negócio. Porque eu aprendi que quando você tem um negócio, você tem que fazer de tudo para salvá-lo. Entendeu? Você é o dono do negócio. Você tem que salvar o seu negócio, né? Eu não posso jogar a responsabilidade para ninguém. E aí eu falei, eu preciso ajudar essa enfermagem. Porque eu não quero mais que o meu colega tenha que fazer o mesmo que eu fiz. Eu quero que enfermeiros tenham vontade de ser enfermeiros e que possam ser enfermeiros estetas e que possam ter clínicas de estética. E eu estou muito feliz porque o Diego Ícaro me mandou um documento que me deixou muito feliz. Eu queria muito falar desse documento. E se não segurar a minha língua, eu vou falar. Se ele não ficar triste porque você falou, por mim você fala. O documento que está saindo lá no Distrito Federal, mas que já está dando aí a possibilidade de enfermeiros estetas abrirem a sua própria clínica estética e ter o alvará em seu nome, gente. Eu chego e me emociono, porque isso é muito importante. Isso é para criar jurisdição, né? E criar jurisprudência dentro da legislação aí existente, né? E fazer com que realmente a gente possa não só ter isso no Distrito Federal, mas ter isso em São Paulo, em cada uma das 27 unidades federativas do nosso país, falando com que cada vez mais a gente possa fortalecer. Isso é uma coisa que eu preciso, você falando aí, lembrar, né? Você se sentiu incomodada. Crença limitante faz com que as pessoas parem no tempo. 97% das pessoas vivem em zona de conforto. 3% decidem quebrar a zona de conforto e fazer a diferença. Você fez a diferença, outros fizeram a diferença, muitos virão fazer a diferença. Só que isso é determinação. Isso é motivação. É colocar a sua vontade em ação. Você fez isso por você, outros fazem exatamente isso. O James hoje está no Corém São Paulo por uma motivação que me foi levada da enfermagem, de algo que me inquietou e eu tive a oportunidade de ir buscar, conhecer pessoas e chegar onde nós estamos, né? E certamente eu não serei o último, certamente virão outros depois do James, virão outras mentes brilhantes, outras mentes pensantes muito melhores do que eu para fazer um trabalho muito mais inovador. E é isso que a gente espera. Eu espero que os meus 42 conselheiros que hoje estão comigo possam brilhar muito mais, que a gente possa fazer com que essa realidade aconteça para todos, né? E que logo mais eu também possa copiar o Elisandro e trazer a São Paulo e falar assim, olha, vocês hoje podem ter o consultório de vocês de forma muito tranquila, né? Assim como você teve que buscar uma outra graduação, eu tenho amigos que fizeram enfermagem estética e que têm parentes médicos ou que têm familiares médicos, né? Esposo ou algo do tipo,
que são responsáveis por assinar um documento, por assinar uma receita. Eu já paguei por isso. Isso é já absurdo. paguei muitos... Isso é absurdo. A gente precisa mudar essa realidade. Só que para mudar essa realidade, a gente precisa da ação dos profissionais de enfermagem. Acreditarem nos seus conselhos, acreditarem nas propostas que são colocadas pelas gestões, acreditar naquilo que você pode contribuir. E no momento que você for conclamado para fazer força, para fazer o movimento de luta, nós precisamos estar todos juntos. Diego Ícaro, eu brinco com ele que foi uma das pessoas que estavam do outro lado. Isso é política, isso é entendimento, isso é maturidade. Durante a nossa campanha da última eleição, o Diego estava do outro lado, não do lado do meu grupo, mas do lado oposto. E graças a Deus eu tive a oportunidade, depois da eleição, de conhecê-lo e ele me colocar em contato hoje com você, de podermos falar disso e levar conhecimento a outras pessoas. Então, é essa maturidade política, é essa transformação que nós precisamos dentro da enfermagem. Nós podemos ser adversários em determinados momentos, mas nós sabemos que a bandeira que nós levantamos e que nós queremos que tremule o mais alto possível chama-se enfermagem. Vindo da minha mão, vindo da sua mão, mas com toda certeza, para que o bem permaneça e todos sejam muito bem, possam muito bem usufruir dele. Exatamente. Vamos terminar, né? Porque, né, já primeira live eu falei, né, que até chorei, nunca chorei em live. Que bom. Mas o Diego me deu hoje essa notícia porque ele sabe o quanto é importante para mim, ele sabe o que eu faço, ele sabe quanto isso machuca. Diego, você só não vai levar ela para Brasília, hein, Diego? Só vou te dizer isso. Ele sabe o quanto isso me machuca muito, ele sabe o quanto eu já passei. Eu já te falei que eu já fui até na porta do Corém quando eu tive a minha documentação negada pela Prefeitura de São Paulo. Eu fiquei tão desesperada que eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tô gastando o dinheiro da minha família e dos meus filhos. E aí você entra em desespero, né? E agora eu vou ter que começar da onde, de que ponto, entendeu? Então, tudo isso passei, mas hoje eu tô realmente me sentindo muito acolhida. Muito acolhida. E eu falei, aquele dia eu falei, me dá um minuto para mim falar de venda com você, que eu vou mostrar para você quem eu sou. Me dá um minuto, entendeu? Eu só preciso de um minuto. E você me deu 31 minutos, tá? Só para te falar, você me deu 31 minutos do seu tempo. Obrigada, gratidão. Só para fechar, o que o James, que acabou de chegar da Bahia, que recém-formado, diria pro James hoje? Eu diria que assim, quando você tem um sonho e que você acredita nele, não desista. Dificuldades, elas acontecerão e muito. Sucesso, nem sempre nós teremos de tão curto prazo, né? Às vezes ele pode demorar uma vida inteira. Mas certamente, se ele demora tanto, é porque você não mirou as suas metas, os seus objetivos e traçou rotas muito seguras para você. O James, de 20 anos atrás, de 21 anos atrás, diria hoje para o James, que é presidente do Corém São Paulo, persista. As coisas não vêm fácil. Mário Sérgio Cortella foi muito feliz quando ele disse que vaca não dá leite. Nós precisamos tirar o leite da vaca. Fazer sucesso na enfermagem é algo que não vem da noite para o dia. É algo que precisa de esmero, precisa de dedicação, precisa todos os dias você acordar querendo fazer o melhor. Por mais que te digam que você não pode, que você não é capaz, você vai fazer transformação se você quiser. E eu sempre digo para as pessoas, eu aprendi um dia com um cara que hoje tem 75 anos de idade, chama Gelson Francisco, meu pai, e que no auge de uma discussão entre pai e filho, ele me ensinou uma das coisas mais importantes para a minha vida. Eu sei, eu posso e eu vou fazer. E só tem um que vai me impedir de não fazer, chamado Deus. E se realmente o meu propósito estiver alinhado com ele, não tem ninguém que vai me parar. Porque todos os dias eu vou buscar fazer sempre o melhor para estar buscando cada vez mais aquilo que eu espero. E eu espero que isso seja ponto
de reflexão para muitos. A profissão que vocês escolheram é a melhor profissão que existe na face da Terra. Quem escolheu ser enfermeiro não foi para ser rico, não foi para ser milionário, dando plantão todos os dias. Mas certamente, se você descobrir a sua veia empreendedora, a sua veia de marketing, a sua veia de venda, daquilo que você tem de melhor, você vai ter sucesso e você vai ser rico. Rico não significa ter muito dinheiro. Rico significa ter satisfação naquilo que você faz todos os dias e naquilo que você acredita que vai te dar alegria e vontade de viver. Exatamente. É isso. Gratidão. Gratidão. Que Deus abençoe a tua vida. Que Amém. Deus ilumine os seus A passos. nossa. Tá? E que de agora em diante as portas daqui, né? Do meu Instagram, de tudo aqui que eu tenho, está aberta para você, para a hora que você quiser falar, o que seja o que você quiser falar, que a gente comece falando o básico todos os dias e que isso se prolongue aí, que daqui a pouquinho mais gente vai pensar como a gente está pensando politicamente, né? Porque é importante, a gente vive política, gente, então é importante ter pensamentos políticos, tá? É isso aí. Vai descansar, eu sei do seu trabalho, é uma quinta-feira puxada, vai descansar, Deus esteja conosco, com todos nós da enfermagem, mas contigo também, aquecendo o seu Amém. coração, o coração da sua família, e espero te encontrar aí mais vezes, e que da próxima vez a gente se encontre lá em Ilhéus, na Gabriela, na barraca da Gabriela, todos os nós, eu, você, a Gabriela que tá aí, Gabi dá um oizinho, da Fala Enfermagem Consultório, tá aí, a Gabi, a Kitty, o Fabrício, todos nós nos encontramos, olha lá a Gabi ali, todos nós nos encontramos na Gabriela pra gente comer acarajé, comer um peixe e falar sobre a enfermagem cada vez mais próspera. Com toda certeza. Será uma grande honra. Da mesma forma que você abriu as portas do seu canal, do seu perfil, saibam que as portas do Corém São Paulo, elas hoje estão abertas para todos os profissionais de enfermagem do estado de São Paulo, do Brasil inteiro, que queiram conhecer o Corém São Paulo. A gestão 2021-2023 não é de 42 conselheiros que hoje estão lá responsáveis pelo Corém São Paulo, ela é dos 543 mil profissionais de enfermagem. Quando vocês quiserem estar dentro do Corém São Paulo, será uma grande honra para nós, porque o Corém é de todos nós. O Corém é de cada um dos profissionais de enfermagem que podem usufruir estando inscritos dentro do seu conselho. E é para mim, de novo, uma grande honra poder conduzir até 2023 este conselho e saber que nós podemos fazer a diferença na vida de cada um dos profissionais de enfermagem. Então, a nossa gratidão não só deste presidente, mas de cada um dos conselheiros que também estiveram aí na live, né, nos apoiando, comentando, trazendo palavras. Saibam que é a nossa reciprocidade muito bem-vinda a cada um de vocês. Gratidão, fica com Deus, tá? Até. Grande beijo a todos. Tamo junto. Estamos. Até a próxima. Tchau. Tchau.